Hoje a gente vai fazer a explanação do Evangelho, vai ser o nosso irmão Frank. Ele vai continuar no capítulo Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, que é o capítulo 4. E eu vou fazer uma leitura aqui do livro Episódios Diários, do Divaldo Franco, Psicografia do Divaldo, pela Joana de Anjos. Programa evolutivo. O delinquente primário, diante das leis humanas, não raro tem o direito de responder ao processo em clima de liberdade. E mesmo quando condenado, faz jus a vários recursos que lhe amenizam a pena. O criminoso renitente, pela circunstância da conduta, encontra-se em curso nas penalidades severas e experimentará o isolamento em educandários de segurança, não fluindo de maior consideração. Assim também ocorre com o espírito quando os seus erros e delitos são de pequena monta, reencarna-se sob provações reparadoras, enfrentando as disciplinas e a reeducação para depois gozar da paz e da liberdade. Os calcetas e empedernidos, os refratários ao amor e os que arrojaram aos despenhadeiros do suicídio, do homicídio, recomeçam na terra encarcerados nas expiações lenificadoras. A provação é a oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata débitos anteriores. Expiando-se, recupera-se e aprende, sem alternativa, enjaulado no processo de depuração. A aprovação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, a liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante o impositivo estabelecido. Sob a prova ou expiação está colocada no dispositivo da evolução, de que necessitas e que é melhor para o teu progresso aplicá-la à razão e aos sentimentos lúcidos. Nesse programa evolutivo, ergue-te da posição em que te encontras, alcançando o triunfo da tua reencarnação. Agora vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus nesse momento, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco, abrindo nossas mentes, o nosso coração para a mensagem do Evangelho que o nosso irmão Frank veio trazer para a gente. Pedindo a Deus também, a Jesus, a espiritualidade protetora dessa casa, a iluminação, a proteção do nosso mundo. Que assim seja. Que assim seja o Frank. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a essa casa. Nessa noite a gente vai conversar sobre o tema capítulo 4 de um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo. E, em especial, nós iremos abordar os temas, os itens 19 ao 23, que dizem sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Esse tema ele nos proporciona uma grande reflexão acerca dos nossos laços familiares. Quando nós dizemos laços familiares, já nos remete a sentimentos bons, a sentimentos afetuosos, mas também nós temos aqueles laços que também são familiares, mas que não são tão afetivos como nós gostaríamos que fossem. Qual família que não tem entre os seus alguém que destoa, alguém que vai ao contrário da forma como nós pensamos? Aquele indivíduo que nós muitas vezes o intitulamos de ovelha negra da família da gente, aquele que veio para nos trazer a forma acanhada como nós pensamos, nos trazer dificuldades,
nos impedir que sejamos mais felizes. Então esse tema hoje vai nos dizer completamente o contrário, que é esses irmãos, que muitas das vezes também somos nós, e que nós pensamos que somos outros, que vem nos colaborar, que vem acrescentar a nossa evolução espiritual. Tá certo? Então hoje é uma continuação da explanação da semana passada, e nós vamos fechar esse tema aqui somente na primeira semana de abril, porque no mês de março nós comemoramos o nosso mês espírita, então nós teremos atividades diferentes, nós teremos palestrantes. Hoje vocês têm aqui um expositor muito acanhado. A partir da semana que vem, nós teremos expositores aqui que trarão temas particulares que nos tocarão intimamente. Então vamos lá. Então vamos lá. A união e a afeição que existem entre parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Simpatia anterior de existências e encarnações anteriores. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os dos seus parentes, que ela não é da família. Nós temos aquele irmão, ou aquele parente que fala, não, esse aí não é da família, não pode, porque ele é diferente de todo mundo, né? Ele não é da família. Dizendo isto, a gente enuncia uma verdade maior do que a gente crê. Deus, que é misericordioso, que é bondoso, infinitamente bom e justo, Ele permite nessas famílias que aconteçam encarnações de espíritos, muitas vezes antipáticos ou estranhos, com dois objetivos a serem cumpridos. O primeiro, que é de servir de prova para alguns e de meios de adiantamento para outros. Aqui nesse parágrafo, né, que é o primeiro tema que a gente está abordando essa noite, os amigos espirituais, eles nos falam sobre os laços de família, de simpatia ou de antipatia que existe no meio familiar. Sempre existem aqueles espíritos com os quais nós nos damos tão bem, não é verdade? Dentro de um seio, de uma família, uma mãe ou um filho, ele sempre tem aquele carinho que fica explícito para aquela pessoa e é recíproco. Então, eles nos dizem que quando a gente se dá bem, nós temos afinidades, carinhos, que nos proporcionam certa alegria no conviver com essa pessoa, e que elas fazem parte da nossa parentela consanguínea, que isso nada mais é de um indicativo de que nós e aquela alma, aquele espírito encarnado, aquele espírito, nós já nos encontramos em vidas passadas. Talvez no mesmo círculo familiar ou no círculo de amizades, e que tivemos agora a oportunidade de, nessa vida, reencarnarmos juntos novamente, para continuar o nosso processo evolutivo, um ajudando, auxiliando o outro. Então é muito comum nas famílias, né? Aquele filho que só dá trabalho, aquele filho que recebeu a mesma criação dos outros, o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma abdicação, aquele filho lá, ele seria diferente. Ele não se dá bem com o irmão, ou ele não se dá bem com o pai, ou com a mãe. Por que acontece isso também? Porque nós estamos num período evolutivo. O espírito ele foi criado simples e ignorante, mas ele vai ascender à angelitude. Então todos nós vamos ascender à angelitude. Mas de que forma que acontece isso? Só acontece quando nós vamos arando as nossas arestas, as nossas dificuldades, e vamos aprendendo a amar uns aos outros. Então, quando a gente faz isso, a gente está crescendo espiritualmente. Então, nesses círculos familiares, acontece muito isso, né? Quem nunca conheceu famílias que existem brigas, ou em famílias onde existam essas brigas, que tem aquele filho que é o querido, que é o arrimo da família,
que é o que chega para apaziguar, que é o que chega para acalmar e que traz de novo a tranquilidade para o lar. Então, os grupos familiares, eles existem para isso, para que a gente possa evoluir ajudando-nos uns aos outros. E da mesma forma que há também corações que nós nos simpatizamos, existem também aqueles outros com os quais nós temos algum tipo de dificuldade no relacionamento, na convivência, enfim, que nos são antipáticos, onde não existe esse clima de harmonia. Essa situação também é um indicativo de que nós já jornadeamos juntos, mas que de alguma forma não positiva terminamos a encarnação com laços de mágoa, de ódio, de rancor, e estamos tendo a oportunidade de nascer na mesma família ou círculo familiar, para que consigamos transformar aqueles sentimentos de desafeto em laços de amor e assim progredimos. Ou seja, em tudo há uma razão de ser. Deus não permitiria que nós nascêssemos juntos a esses corações, se não fosse a melhor maneira para nos propiciar o resgate dos nossos débitos, dos nossos equívocos. A mesma situação a gente pode aplicar no concernente à adoção, que também a gente vai abordar de forma bem simples aqui esta noite. A adoção, né, quando a gente traz para o nosso lar, para o nosso seio, filhos que não nasceram de nós, mas que estão no nosso coração. Né? Como que isso se dá? Por que isso acontece? A criança que foi adotada, ela tem compromissos com a família adotiva e vice-versa. A família adotiva também tem compromissos com aquela criança e não com a família consanguínea. Não é à toa que estamos ligados a determinada família. Muitas vezes não há condições daquela criança de ela vir de forma natural naquela família, por diversos problemas, de várias ordens, tais como o casal não pode ter filhos, algum tipo de doença ou a idade avançada. Mas, se a criança precisar renascer naquele meio, naquele âmbito familiar, a misericórdia divina encontra sempre mecanismos. Então, através da adoção, aquela criança vai chegar exatamente naquela família onde ela necessita experienciar, promovendo assim o processo evolutivo, tanto para a criança quanto para os pais, porque não existe acaso na justiça divina, não existe o acaso. Então, se a gente tem aquele filho, independente se é adotado ou não, é compromisso nosso. Lá no plano espiritual, quando a gente estava liberto dessa prisão, a gente falou, não, eu vou reencarnar e eu vou receber o Zenilton como meu filho, porque eu preciso ajudá-lo, eu preciso aprender com ele, para que juntos, nas nossas dificuldades do dia a dia, a gente consiga vencer juntos. E aquela mágoa, aqueles desacertos, aqueles sentimentos não tão bons, nós vamos trabalhá-los agora, nessa encarnação, e a gente vai sair vitorioso dela. É assim que a gente pensa lá em cima. Quando a gente desce aqui embaixo, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque a gente está com a vestimenta aqui do corpo e com as dificuldades da carne. Mas a gente tem que ter em mente que se nós assumirmos compromissos, nós temos que cumpri-los. Independente da criança adotada ou do filho, né, que nasceu, um filho consanguíneo. Caso há também em que o espírito não possui afinidades com a família a qual está inserido, mas que constrói laços de afetos com amigos, com vizinhos, tendo-os
na conta de parentes próximos. Então, muitas vezes, é comum também que nós, no círculo familiar, ao qual nós temos dificuldades, a gente consiga ter afetividade com o vizinho do lado, ou com alguém do trabalho, ou com um amigo. E a gente se sente mais à vontade com essas pessoas do que com aquelas às quais nós nascemos com relacionamento mais íntimo no núcleo familiar. Isso também pode acontecer. Porque aqueles espíritos com os quais nós temos sintonia, eles não precisam vir necessariamente na mesma família. Eles podem vir de um círculo de amizades, caminhando conosco, nos auxiliando. Isso também diz a misericórdia de Deus, que nos diz que, por mais difícil que a situação esteja, que ela se apresente, nós nunca estamos desamparados. Sempre nós seremos amigos, espíritos afins, que estão jornadeando encarnados na mesma época que nós. E que nós, por sintonia, por afinidades, vamos nos encontrar e nos relacionar. Né? Isso é muito interessante. É interessante a gente observar também que Deus é tão bom que Ele nunca nos coloca em um ambiente onde só existam desafetos. Nós sempre teremos ao nosso lado pessoas com as quais nós temos afinidades e simpatias, para que a gente possa chorar, desabafar, para que a gente possa também adquirir esperança de dias melhores. Porque aqui nesse planeta a gente vai atravessar por várias tribulações. E isso daí, infelizmente, não tem como a gente não vivenciar. Porque é um planeta de provas e expiações. Então a gente não desceu para cá pensando que a gente ia viver a vida toda da gente no mar de rosas, numa alegria plena, que bom que fosse, mas não é. Então a gente desce aqui, a gente reencarna para a gente evoluir. E a gente ou evolui pelo amor ou pela dor, mas a gente é teimoso, a gente vai mais pela dor. Mas a gente evolui, né? Aí esse item aqui é um adendo, tá? Aí quando eu fui estudar, eu pensei, e eu assisti várias palestras para poder vir falar aqui para vocês, e também para aprender. E daí numa das palestras foi falado, tá, a gente fala de laços afetivos, todos nós temos laços afetivos aqui, né? A gente gosta da mãe, gosta do pai, gosta do irmão, não gosta. Mas a gente também tem um carinho muito grande, ou pelo menos eu, em particular, pelos animais. E como que se dá essa ligação afetiva com os petzinhos? Vamos lá. A palestra da Evelyn, eu assisti lá, é muito bacana, e ela nos faz o seguinte. Ela nos diz o seguinte, que antes da gente compreender como se dá essa ligação com os pets, é preciso que a gente entenda duas coisas. Primeiro, que no universo ao qual nós estamos inseridos, existem dois elementos gerais que foram criados por Deus. Princípio material, que dá origem a tudo que é matéria no universo, seja ela da mais densa, né, da mais grosseira, até a mais sutil. Então temos dois princípios materiais. E o princípio espiritual, que dá início à formação do espírito. Nós somos espíritos encarnados. Então, tudo que existe no universo decorre desses dois princípios, o material e o princípio espiritual. Tem tudo certo. Então, quando o princípio espiritual é criado por Deus, ele ainda não possui uma coisa que nós hoje temos, a individualização. Ele não é espírito, e sim um princípio espiritual. Esse princípio espiritual, ele vai passar por uma, digamos assim, uma gestação nos vários reinos da natureza. Que reinos são esses? Mineral, vegetal, animal. Então vamos lá.
Ele vai passar por vários reinos da natureza para que ele possa assim adquirir conhecimento, aprendizado, e aí sim, lá na frente, ele possa ser transformado em espírito individualizado. Mas esse lá na frente que eu falo é lá na frente mesmo. São milhares de milhares de milhares de anos. Não é daqui 10, é daqui 100, daqui 1000. Tá? Só para a gente poder entender que a coisa não se dá num passe de mágica, não. No primeiro momento, o princípio espiritual, ele vai estagiar no reino mineral. Lá nesse reino mineral ali, ele vai adquirir o poder agregador da matéria. Prótons, elétrons, toda a composição da matéria. Depois que ele fica por lá, estagiando, milênios e milênios, ele passa para o reino vegetal. Lá no reino vegetal, onde ele fica milênios e milênios, ele ainda continua sendo princípio espiritual, ele ainda não é espírito. Nesse reino, ele passa a adquirir a sensibilidade. Então, ele aí também estagia por milênios e milênios, a coisa é demorada, por milênios e milênios. Para aí sim, ele iniciar o seu estágio no reino animal. Tá? Onde ele passa a adquirir a motilidade. A motilidade nada mais é do que a capacidade de se locomover. E lá ele também aprende sobre os instintos. Estagiando nesse reino por milênios e milênios. Até que chega um momento em que aquele princípio espiritual está pronto, entre aspas, né? Ou seja, ele já adquiriu todo um aprendizado prévio de que necessitava para ser transformado em espírito. Sobre esse tema vocês vão estudar no ESD. Quem for vir fazer estudo com o Fábio nas sextas, esse tema aqui eu tirei do ESD, que é o Estudo Sistematizado do Doutrina Espírita, tomo 1. São 3 livros. Então, aquele princípio espiritual que habitava aquele animalzinho, quando ele retorna para o plano espiritual, ele já está pronto para ser transformado em espírito. Então, o seu perispírito, que vem aos poucos se individualizando no decorrer dos milênios, nos reinos da natureza, ele sofre uma transformação no plano espiritual, sendo transformado em espírito individualizado. E aí sim ele passa a adentrar o reino hominal, que é o nosso, adquirindo a inteligência e a consciência, entre o bem e o mal. E a partir daí, ele passa sempre a reencarnar no reino nominal, seguindo para o reino angelical, que é também a nossa destinação. Então, todos nós também estamos destinados ao reino angelical. Por esse motivo, os petzinhos, quando retornam ao plano espiritual, lá eles permanecem por pouco tempo. Segundo o Livro dos Espíritos, nós podemos observar que eles permanecem por lá apenas alguns meses, porque eles necessitam continuar o seu processo evolutivo. Eles vão reencarnar várias vezes e várias vezes no reino animal. Olha que interessante. Iniciando nos reinos inferiores do reino animal, eles vão galgando, digamos assim, até os animais mais complexos, até que esteja apto a se transformar no espírito de um ser humano. Mas isso também não quer dizer que ele irá retornar sempre como um cachorro, como um gato. Isso vai depender da necessidade do princípio espiritual. O importante é que sempre estará evoluindo em busca do processo. Então, em a natureza, em o universo, tudo se auxilia, tudo evolui. Ninguém aqui está que não esteja no seu processo evolutivo. Por mais inferior que ele se apresente, ele faz parte, ele está inserido no processo de evolução. Aí aqui a gente vai ter que voltar lá no slide de hoje, porque eu ainda estou aprendendo a fazer slide. Tá? Aqui, continuação, afeição entre parênteses. A gente volta lá por hoje. Então, esse adendo aí foi só para que a gente pudesse se harmonizar. Lá no 19 a gente volta a falar da união e a afeição existente entre os parentes, né? Que é bem interessante.
Então, voltando a falar da afeição, né, entre os laços familiares, a gente vai aprender que os maus, quando eles convivem com os bons dentro da família, agora a gente está falando que eu já vou mudar de novo. Os cachorros vêm só o adendozinho aí, porque eu adoro cachorrinho. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. O seu caráter se abranda, os seus costumes se depuram e as suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espírito, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Deus é tão maravilhoso que Ele coloca os bons junto dos maus, porque os bons serão bons exemplos. Aí a gente entra no tocante aos pais. Né? Quem que é o maior exemplo dos filhos? Os pais. Né? Então, quando a gente observa o nosso pai, a gente tende a fazer, se não igual ou semelhante. Então, se meu pai age bem, eu, na minha educação, no decorrer da minha existência, vou procurar agir igual ao meu pai. Se meu pai é afetuoso para comigo, eu também vou ser afetuoso. Não é? Antigamente, quando a gente conversava com os pais, eles falavam que eles não davam carinho porque eles não foram educados para dar carinho. Então, antigamente, os pais eram ríspidos, os pais não abraçavam, os pais não beijavam, né? Porque não fazia parte. O pai tinha que ser aquela personagem austera, firme, forte, né? E que talvez até sentisse, mas não exteriorizava o carinho, o sentimento, o afeto. Então, assim é a gente hoje. A gente busca seguir os exemplos. Então, se eu tenho um pai amoroso, eu vou ser amoroso. Né? Se eu tenho um pai que promove o meu conhecimento, o meu aprendizado, eu vou ser assim também. Né? Porque a gente vive nesse contato, a gente vive nessa comunhão, né? De pensamentos, de sentimentos. Aí nós pensamos, muitas vezes a gente para e pensa sobre a afeição entre os parentes. Quando a gente vem com a doutrina espírita, quando a gente estuda sobre as reencarnações, a gente muitas vezes se questiona, mas espera aí, se a gente é espírito que está reencarnando, então quer dizer o seguinte, que lá no plano espiritual, quando desencarnar, vai ser um tormento. Porque eu vou ter lá 100 pais, 100 mães, não sei quantos filhos, irmãos. Como é que funciona? Não é? A gente, pelo menos eu já parei para pensar como é que funciona essa questão dos afetos no plano espiritual, porque a gente não está reencarnando pela primeira vez, estuda. A gente já está vindo há muito tempo aí, né, reencarnando. A minha mãe hoje, a dona Caspana, a dona Eunice, ela foi minha mãe biológica. Mas será que eu só tive essa vida toda? Ou todas essas vidas? Porque se a gente é espírito, está reencarnando na Milênios, vocês viram o coitado do pentezinho lá? Para passar esses reinos todos? O tanto que não foi? A gente também. E daí? Hoje eu amo minha mãe. Eu amo meu pai. Eu amo meus irmãos, minha família. Mas e aí, as outras? Como é que funciona essa questão dos laços afetivos lá no plano espiritual? Né? Hoje eu tenho uma série de filhos, desencarno lá tem 20 mil. Como é que vai ser esse relacionamento? Vocês não foram criados. A gente que é espírita, a gente acredita na reencarnação, então a gente não foi criado nessa existência, não. A gente está vendo uma carreada de existência aí. E esse pessoal aí, como é que a gente vai chegar? Como é que a gente chega lá no plano espiritual? Eu vou lembrar das 100 mil mães? 100 mil pais, marido, mulher, filho, neto, vou enlouquecer lá, não vou? Como é que funciona isso? Isso a gente vai tentar compreender. Ó, o temor lá no 20. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, ele fala pra gente que é um temor egoísta. Por quê? Que prova a gente não sentir um amor para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Quando a gente pensa na nossa família hoje, a gente se torna exclusivista. A gente não está disposto a abrir o nosso coração para mais pessoas.
eu quero desencarnar, eu não quero não, mas se eu desencarnar hoje, eu quero encontrar minha mãe, meu pai. Mas peraí, e os outros? Será que eu não os amei? Será que eles não me amaram? Eu não lembro deles, mas eles já estão lembrando de mim. Como é que vai ser? Então, quando a gente reduz, a gente se torna exclusivista. Né? Se a cada encarnação, reencarnação, nós temos um pai, mãe e filhos, então nossa parentela irá aumentar indefinidamente. E quando eu chegar lá no plano espiritual, como é que vai ser? Como é que está esse processo? Aí nós precisamos lembrar que todos nós somos irmãos em fraternidade. E que é claro que a nossa família, à medida que nós vamos ampliando os nossos laços de amor, o grupo familiar espiritual vai aumentar, deixando de ser um amor exclusivista. No plano espiritual, eu não terei inúmeras mães, pais, nem inúmeros irmãos, inúmeras mulheres, maridos. Nós teremos mulheres maravilhosas, ou espíritos maravilhosos, que conviveram conosco durante várias encarnações e que passam a ser pessoas queridas, afetuosas, e que onde quer que estejamos, estarão torcendo e orando por nós, desejando que cumpramos com nossos compromissos. Veja só a família de Jesus. Quem é a família de Jesus? O nosso mestre, o nosso irmão maior. Quem é a família de Jesus? Somos todos nós. Nós somos irmãos de Jesus. E Ele nos ama. No plano espiritual não existem rótulos, e sim afinidades. Mas então, quando eu chegar no plano espiritual, eu verei todos como irmãos? Também não. Eu não vou chegar lá abraçando, Giovanni, irmã, certo? Não, também não vai ser assim. Porque isso vai depender do conhecimento que eu tenho sobre a imortalidade, sobre a vida no plano espiritual. Pessoas existem que ainda são muito apegadas aos laços da consanguinidade, às coisas materiais. Chegando lá na espiritualidade, eles querem encontrar os seus filhos, seus maridos, suas mulheres, porque ainda não tem esse entendimento. Então é esse entendimento que a doutrina espírita nos traz. Tá? Nós nos reunimos por afinidades. Tem um livro do Divaldo Franco, mentira, me equivoquei. Tem um livro do Chico Xavier, chamado No Mundo Maior, que ele foi psicografado pelo Chico, mas quem editou foi o André Luiz. Em um dos capítulos, eles falam sobre os núcleos familiares. Tá? Como que acontece? Vamos dar um exemplo bem tosco, só para a gente tentar entender. Vamos dizer que a gente está envolto num círculo de 200 pessoas. Aqui dentro tem 200 pessoas. Tá? São 200? Claro que é mais. São 200 individualidades afins, que têm os mesmos objetivos, os mesmos propósitos. E no decorrer dos milênios, a gente vai alterando as posições. Então, numa época eu sou o marido da Araceli, na outra eu sou o filho da Araceli, a Araceli casa comigo, entendeu? Mas o círculo são de espíritos afins. Quando todos nós, daquele círculo lá, nós evoluirmos, aí o círculo se expande. Aí vem mais 200, aí já são 400. E a gente vai aprendendo a se amar, a se respeitar. A evolução se dá dessa forma. Hoje, infelizmente, nós não temos a capacidade de amar todo mundo de igual forma. Não temos. Mas um dia teremos. Porque somos filhos do mesmo pai. Ninguém aqui é filho de um pai diferente. Todos fomos criados por Deus. Fato. Todos nós temos Jesus como sendo nosso irmão. Então nós somos todos irmãos em fraternidade. Não é? Então a época vai chegar, vai demorar, mas a gente vai se amar. E quando a gente chegar no plano espiritual, como é por afinidade, a gente vai encontrar aqueles que não são afins. E vamos ter com eles. Né? Então, uma mãe, quando ela tem o seu sentimento verdadeiro pelo seu filho, quando ela desencarnar, ela vai encontrar esse filho.
Por quê? Porque são laços espirituais. Laços materiais, eles se encerram com a existência carnal, como o Giovanni falou semana passada. Então, os casamentos arranjados, onde não tem afeto e amor, desencarnou, vai cada um pro lado. Não tem o vínculo do afeto. Compreende? Então, quando existe aquele amor, a gente se atrai. Então, vamos lá. Depois da horário, a gente está falando demais. Aí a gente vai pensar daquela forma que nós somos filiados à Igreja Católica. Eu vim da Igreja Católica. Eu vou falar por mim. Lá, a gente compreende, aprende que existe a unicidade da existência. A alma é criada no exato momento em que ela nasceu, ou seja, reencarnou. Ou seja, aquele laço familiar não existe, porque não tem a afetividade que a reencarnação proporciona. Então, se eu vim no lar da Dona Laura, eu não tenho afeto nenhum deles. Eu fui criada naquele exato momento quando eu nasci. Então, não tem afeto, não tem vínculo, não tem laço. Tá? Ou seja, ela não veio com nenhuma parentela anterior. Mas essa parentela, ela vai se criar, ela vai surgir na Terra, aqui no planeta, em virtude da parentela consanguínea. Estou convivendo com o círculo da Dona Laura. Então vai surgir uma parentela ali. Só que ela é consanguínea porque não teve o afeto. Aí durante a vida, né, nós construímos laços de família. Mas se eu acredito só na existência, na unicidade da existência, só tem uma vida. Eu entendo, portanto, que quando eu morrer, quando eu desencarnar, quando nós morrermos, nós teremos uma destinação. Foi o que eu aprendi. Que é positiva ou negativa. Né? O céu contemplativo que a gente aprendeu, ou o inferno, que é o sofrimento eterno. Nesse caso, infelizmente, a gente está fadado definitivamente ao sofrimento ou à felicidade. Mas e aí? Como é que fica os laços de família? Uma mãe que ama seu filho, lá no plano espiritual, ela vai estar lá naquela vida contemplativa, né? Mas o filho dela não teve aquela sorte que ela teve. Ele está lá no inferno. Essa mãe, ela vai ser feliz? Sabendo que o filho dela, aquela alma afim, está lá, queimando o fogo do inferno indefinidamente. O resto é eternidade. Que felicidade que essa mãe vai ter? Ou esse pai? Não tem como. Mas pode acontecer, se essa família tiver sorte, que todos os seus foram bons, estão todos no céu contemplativo. Olha que beleza. Daí é a eternidade da contemplação. Mas o contrário também pode acontecer. Aí vai um desnível só e todos vão ficar lá mais juntos. Já com a nossa adorada reencarnação, nós temos oportunidades. Sempre teremos novas oportunidades. De fazer o quê? De fazer mais e melhor. De sempre estar aprendendo. E é nesse ponto que o Evangelho vem nos mostrar que a unicidade da existência é que rompe os laços de família. Um laço só, uma unicidade, uma única vida rompe os laços. Quando a reencarnação ela agrega laços afetivos. E ela oportuniza aqueles laços, aqueles queridos nossos, que não estão numa posição boa de se melhorarem através da encarnação. Né? Muitas vezes na literatura espírita a gente observa mães abnegadas que não necessitariam mais de reencarnar no planeta Terra, que reencarnam para receber no seu ser aquele filho querido que está no momento difícil da vida dele. Para que através dos exemplos dela, ele possa se melhorar. Então, quando a gente fala de unicidade das existências, nós temos 4 alternativas que se apresentam a nós para o nosso futuro além da vida. Além de tudo. A primeira
seria o nada. Pessoas A que acreditam que, findando essa existência, acabou tudo. Morreu, acabou, já era. Né? Acabou tudo. Essa é a visão do materialista. A segunda é a perca da individualização, aonde quando a gente desencarna, nós somos absorvidos no todo universal. Essa doutrina, quem prega é a doutrina panteísta. Né? Consequentemente, quando a gente vai para o todo universal, nós perdemos a nossa individualidade e, por conseguinte, os laços de família, os laços familiares. A terceira, que é a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a igreja, que é o céu e o inferno. E a quarta, que a doutrina espírita defende, que é a que nós estamos aqui hoje conversando, ou seja, é a de que nós mantemos nossa individualidade. Então, as minhas conquistas, as conquistas de vocês, que cada um conseguiu nessa vida, ao desencarnar, a gente leva consigo. A gente não perde as conquistas espirituais. Essas vão jornadear conosco nesse processo todo evolutivo aí. E cada um aqui está numa faixa diferente de aprendizado, de entendimento, de conhecimento. Cada um aqui dentro. A gente pode pegar o mesmo tema aqui. Cada um vai tirar as suas próprias conclusões. Uns vão concordar, outros não. Acho que exagerou, acho que não. Eu não concordo com nada que ele falou. Normal, faz parte do processo. Ninguém aqui é robô. Nós somos espíritos individualizados, seres pensantes. Né? Nós raciocinamos. Então, nós vamos, através da doutrina espírita, compreender que somos espíritos. Que estamos aqui nesse planeta, numa temporada curta, né? Porque por mais que a gente viva aqui nesse planeta, é curto. Né? 100 anos não é nada, se comparado à eternidade que a gente tem pela frente. É um piscar de olhos. Então a gente vai compreender que nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus, que é nosso Pai maior, Ele nos concedeu para que a gente possa, no contato, no convívio com os nossos, a gente, enquanto está carregando aqui, a gente possa se entender e se resolver. Aí a gente compreende que a gente vem para cá para a gente exercitar a bondade, a paciência, para eliminar o egoísmo, o orgulho, que são as chagas da humanidade que fazem com que a gente ainda esteja aqui nesse planeta, encarnado aqui. Né? A gente sabe que no universo todo existem vários planetas e que a gente vai evoluir. Né? Esse aqui é o de prova de expiação. A gente tem que trabalhar para a gente ir por regeneração. Trabalhar depois para ir para o angelical. Mas depende da gente. Então, quando a gente está lá com o familiar da gente, que é um familiar difícil, que a gente consiga compreender. Porque talvez ele não tenha o conhecimento que eu tenho. Então, que eu haja de forma que eu possa ajudá-lo. E se eu não puder ajudá-lo, que ao menos não atrapalhe. Né? Mães com filhos com dificuldade. É compromisso. Não tem o que fazer. É compromisso assumido. Então tem que dar conta. Veio aqui para isso, se preparou. Não é? Casamentos com dificuldade no trabalho. É isso aí. É para isso que a gente está aqui. Para que a gente possa expandir esses laços. Para que a gente saia daqui dessa encarnação amando mais o nosso próprio, amando mais a nós mesmos. Para que a gente possa caminhar um pouco mais rápido, né, nesse caminho de chegar até Deus, que é o que todos nós almejamos, né? Ao menos dizemos que almejamos. Então, que a gente possa ligar suas mãos, né? Ter confiança de que nunca estamos a sós, que sempre estamos sendo amparados, né? Porque se nesse momento aqui agora não tem ninguém que me ama, ou eu acho que não tem, que você tenha certeza que lá no plano espiritual existem muitos queridos seus que estão lá
torcendo para que você consiga sair vitorioso, que estão lá torcendo para que você desperte e compreenda que isso aqui não é nada comparado à grandiosidade que nos espera, que nos aguarda. Então, que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele possa abençoar a cada um dos irmãos que estão aqui, que vieram aqui nessa noite com suas dificuldades, com seus conflitos, com seus medos, né, com seus temores, com suas inseguranças, e que a gente possa, ao sair daqui, reflexionar um pouco, tirar 1% do que eu falei, que está ótimo, porque né, a gente também está aprendendo. Quando a gente fala, o primeiro tem que escutar a gente. Então, que a gente possa buscar se melhorar, né, e aceitar o outro com as suas dificuldades, porque o outro também aceita a gente com as nossas dificuldades, porque dificuldade todos nós temos. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e muito obrigado.